Meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos aqui novamente. Nesse momento nós vamos analisar um pouco o texto que nós refletimos domingo passado, na Epístola de Paulo aos Filipenses sobre ansiedade. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No primeiro momento, nós analisamos assim, de uma forma muito clara, né, a perspectiva trazida por Paulo para um tema que tem atingido muitos de nós na atualidade. A ansiedade, certamente, é a doença que mais se fala, mais se procura tratamento na atualidade. Muitas pessoas sofrem, padecem com essa dificuldade muito grande da ansiedade. E nós vimos que a própria palavra de Deus, ela traz algumas orientações acerca de como combatê-la. Olha, como o apóstolo Paulo diz, não estejais ansiosos, é porque era comum a ansiedade existir. Ele traça algumas orientações para vencer esta ansiedade, e não só orientações, mas ele sugere algumas práticas para que nós possamos combater diariamente, né, essas questões da ansiedade, essa disputa, né, na mente entre a razão e a fé, que faz com que muitas vezes nós fiquemos presos, né, à razão, aquilo que é racional, e deixemos de olhar numa perspectiva de fé. Aí passamos a ter ansiedade e ela vem nos atingindo em todas as áreas da vida, no relacionamento. Paulo começa dizendo que é importante que nós não fiquemos ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas petições elas sejam conhecidas através das orações, com súplicas, com ações de graça. Olha, quando Paulo fala nessa perspectiva de ações de graça, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando nós agradecemos a Deus por algo, nós automaticamente estamos lembrando de algo que Ele fez por nós. Logo, quando nós lembramos de algo que Ele fez por nós, e muitas vezes que foi objeto de orações passadas, que para nós eram, em algumas ocasiões, causas impossíveis, nós relembramos aquele momento, que nós agradecemos a Deus pelos seus feitos. Logo, aquele problema que talvez nós estejamos passando hoje, ele certamente, quando nós lembramos do que Deus fez no passado, ele se torna, não vou dizer mais fácil de ser suportado, mas a nossa fé, a fé em Deus, faz com que esse problema seja entendido por nós como algo superável, assim como nós superamos no passado. Essa é a primeira perspectiva, e Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz que quando nós agimos dessa prática, praticamos isso, né, a paz de Deus que excede todo entendimento. Vamos voltar para o versículo. Filipenses capítulo 4 diz, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante. A paz de Deus que excede todo entendimento. Por que todo entendimento? E por que ela guardará a minha mente e meu coração? Quando nós falamos assim, que excede todo entendimento, é porque a razão, muitas vezes, não encontra explicação que justifique de maneira plausível, né, de maneira clara, uma atitude nossa, ou então uma saída para um problema. Muitas vezes a mente diz para nós, isso é impossível, isso está perdido, isso para você não tem saída. Isso é a perspectiva racional. Nossa mente é assim, né? Quando nós olhamos para alguma coisa, nós estamos sempre tirando conclusões, né? Nós achamos que não estamos nem pensando, mas a mente já está tirando conclusões. Logo quando Paulo diz, olha, que essa paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração, é porque essa paz, ela é gerada por Deus. É uma paz de Deus que enche os nossos corações. A razão é deixada de lado e a nossa fé colocada em prática, ela é amplamente entendida, né, e acolhida por nós, e a paz de Deus passa a ocupar esse espaço. Essa é a primeira perspectiva que Paulo diz, né? Mas ele diz, olha, depois que essa paz ocupar o espaço, não deixe que ela fuja.
Aí o que é que você deve fazer? Voltando ao texto da palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Logo, nós devemos fazer com que todas essas virtudes passem a ocupar o nosso pensamento. E não aquelas cargas pesadas de incredulidade, de dúvida. Não, você faz com que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo isso guarde a sua mente, para que a sua mente fique livre e consiga combater de uma maneira muito clara a ansiedade. É evidente, com a paz de Deus lhe guardando, né? Enchendo a sua vida, lhe protegendo. Teve um teólogo, não lembro bem quem foi, que fala que essa perspectiva da paz de Deus nos guardar tem a ver com a torre de vigia, né, que está guardando o nosso coração, o nosso íntimo, para que a ansiedade não entre. E Paulo traz mais uma recomendação em Filipenses, vamos lá, capítulo 4, verso 9, diz: olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O interessante é que no início ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossa mente e o coração. E agora no final, ele diz que o Deus de paz estará conosco. Quando isso acontece? Ele fala no versículo anterior, quando aquele que eu ouvi, né, sobre o que eu fui ensinado, quando eu pratico isso. Logo, a prática é o remédio contra a ansiedade. Quando eu oro ao meu Deus, com ações de graças, lembrando do que Ele fez no passado, a minha fé é fortalecida. Eu entendo, Deus pode fazer hoje. E quando eu começo a praticar tudo isso que eu tenho aprendido da palavra de Deus, quando eu começo a fazer a obra do Senhor, o próprio Deus, diz o versículo 7, né, do capítulo 4, versículo 9 do capítulo 4, o próprio Deus de paz será conosco. Interessante, antes a paz nos guarda, agora o Deus de paz está conosco. Logo que você, em nome de Jesus, dentro dessa perspectiva, possa entender que a ansiedade ela é claramente vencida quando você está afirmado na palavra de Deus, quando você está afirmado na oração, quando você está afirmado na prática e no exercício da sua fé. Que Deus te abençoe e te fortaleça no nome de Jesus.